A igreja, na verdade, tinha paz. O que é a paz que o texto fala aqui? A paz é a ausência de perturbação. No sentido geral, é a ausência de perturbação interna e externa. A fonte de perturbação pode ser interna. Nós aprendemos isso, por exemplo, um dos exemplos, a carta de Judas. A carta de Judas mostra uma igreja que passava por terríveis perturbações, porque um grupo de pessoas ruins haviam se infiltrado dentro dela, e tendo se infiltrado dentro dela, homens que não tinham o Espírito, homens que eram ondas bravias, espumando suas próprias sujidades, homens que se banqueteavam junto com os irmãos, sem qualquer recato, expondo as suas imundícias, sem nenhum grau de vergonha na cara. Esses homens haviam se infiltrado na igreja, haviam sorrateiramente invadido a igreja e conquistado os irmãos, ao que tudo indica, pela leitura de Lucas, pela leitura de Judas, eles haviam conquistado os irmãos por meio de um trabalho de paparicação. Eles tentavam aliciar os irmãos com sua simpatia hipócrita e tinham entrado na igreja e estavam lá agora desfrutando de toda a liberdade e mais, haviam conquistado postos de liderança. Judas diz que eles eram pastores que a si mesmos se apacentavam, ou seja, se infiltraram sorrateiramente, conquistaram os irmãos por meio da paparicação, por meio de mimá-los e tentar mostrar que eram simpáticos e amigos com esse objetivo, e conquistaram com isso lugares de liderança e agora se comportavam de modo desavergonhado durante as refeições que a igreja primitiva fazia. Isso tirava a paz da igreja, mas a fonte dessa ausência de paz era uma fonte interna. Agora, no texto que está aqui diante de nós, nós temos a falta de... o estabelecimento da paz, nós temos aqui a falta de perturbação, e a ênfase de Lucas aqui é a ausência de perturbação como fonte externa. Por quê? Porque Saulo de Tarso se converteu. Saulo de Tarso se converteu e fez o quê? Foi embora. Ele foi para Tarso, ele foi embora. Então isso fez com que a perseguição que começou no capítulo 8, versículo 1, agora no 9:31, sumiu. Veja o 8:1, veja o 8:1, quando começou a perseguição. Diz assim: houve lá a morte de Estevão, Estevão foi apedrejado, e aí veja o que aconteceu. Saulo consentia na sua morte, ele era o inimigo número 1 da igreja, e vejam, naquele dia, no dia da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então começa a perseguição no capítulo 8, e essa perseguição prossegue e vai até o versículo 31. No versículo 31, a perseguição acaba. Foi difícil? Muito difícil. Os irmãos estavam cansados? Estavam cansados. Alguns tinham morrido? Vários tinham morrido. Os irmãos tinham sido presos? Muitos tinham sido presos. O texto fala que Paulo, em Atos, o texto fala que Paulo devastava a igreja, ou seja, ele aniquilava, reduzia a nada as igrejas de Jerusalém. Então foi um período muito difícil. Agora, com a conversão de Saulo de Tarso e a sua partida, sua fuga para a Cilícia, para a cidade onde ele nasceu, em Tarso, a igreja então entrou num período de total tranquilidade.